Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a esse bate-papo extra do Petit Jornal, um encontro onde esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, aprofundam um pouco algum tema especial, algum tema no calor do momento, e a gente tem aqui esse espaço para dissecar um pouco, para trocar impressões sobre algum acontecimento de relevância. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o Chile, mais especificamente o processo de impeachment do Chile, a possibilidade de ascensão da extrema-direita nas eleições vindouras, a situação econômica do Chile, o processo de renovação constitucional. Enfim, é um momento de nós olharmos para o nosso vizinho, porque, afinal, a coisa no Chile está balançando ao longo dessa semana, não é? Ô Daniel, eu tava com a expectativa, né? A semana tava chegando no fim, falei, porra, de repente, essa semana agora a gente já passa aí incólume, né? Sem um bate-papo extra. A gente assumiu esse compromisso algumas semanas atrás. Na verdade, quando teve o lance lá no Afeganistão, né, que o Talibã entrou em Cabul, não sei o que, a gente falou assim, pô, quando tiver alguma coisa mais assim que mereça, né, uma atenção maior, a gente fazer aqui um bate-papo pra gente conversar. E aí tem acontecido assim 2, 3, 4 vezes por semana, né? Porque assim, o mundo não tá dando pai pra gente. Eu tava achando que essa semana a gente ia passar assim, porra, vou passar a fingir que nada aconteceu. Mas aí o povo Achou errado. Acho errado. O povo aqui do lado resolveu que ia ter processo de impeachment. Então, Daniel, acho que vale a pena a gente dar aquela contextualizada, né? O que está acontecendo no Chile, por que esse processo de impeachment, né? E o que a gente pode projetar para o futuro. O processo de impeachment é contra o presidente, Sebastião Pinheira. Lembrando, ele não é um novato no cargo, ele já foi presidente entre 2010 e 2014, e ele voltou ao poder no ano de 2018. Aí você faz a conta, Daniel, se ele ficou de 2010 a 2014... isso significa que o mandato tem 4 anos, é ponto pacífico. Não mudou, então significa que o novo mandato dele, o mandato que ele está atualmente, se começou em 2018, vai até 2022. E a eleição é agora em 2021. E aí me chamou não tem reeleição. Não tem reeleição. Não tem reeleição no Chile, hein? Não tem reeleição. Então ele não é candidato. Então, basicamente, a conta que eu estou fazendo aqui, Daniel, é que nessa terça-feira agora, dia 9 de novembro, a Câmara dos Deputados resolveu abrir um processo de impeachment, que agora vai para o Senado. O Senado vai analisar no dia 16 de novembro, próxima terça-feira. E as eleições acontecem no dia 21. Aí a pergunta que eu faço para você é, para que estão fazendo isso? É só para a gente fazer bate-papo, Daniel. Eles vão fazer votar um processo de impeachment, a gente não sabe se vai passar ainda ou não, 5 dias antes das eleições presidenciais, né? Claro, aí vai ter alguns mesinhos mais até fazer a transição, mas 5 dias. Lembrando, são eleições presidenciais e legislativas, ou seja, vai mudar também o Congresso todo, né? E esse pessoal vai votar um processo de impeachment, né, agora no próximo dia. Assim, já passou pela Câmara dos Deputados, aliás, tem informações maravilhosas sobre esse processo de votação, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas na próxima terça-feira isso passa pelo Senado. Aliás, o seu Sebastião Pinheira, olhando retrospectivamente, deve ter pensado, mas por que eu fui pegar outro mandato? Porque nesse mandato já teve pandemia da Covid-19, já teve mega protestos, incluindo aí uma nova Assembleia Nacional Constituinte para substituir a Constituição chilena de 1980, da época pinochetista ainda, e mais recentemente tivemos Pandora Papers, que, aliás, é o grande motivo justamente do processo de impeachment. O Pandora Papers, que foi revelado há poucas semanas, a gente chegou até a falar sobre isso aqui no Petit Jornal, apareceu uma offshore do ministro Paulo Guedes, apareceu uma offshore do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e apareceu também, Tanguy, veja você, uma operação do Sebastião Pinheira. Uma operação nas Ilhas Virgens, onde o Sebastião Pinheira participou da venda da mineradora Domininga, quando ele era presidente do Chile no mandato anterior. Então, essa é a motivação do processo de impeachment, que foi iniciado na Câmara dos Deputados, passou na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. A acusação é de que Sebastião Pinheira teria aí
tido ganhos ilícitos, teria tido um enriquecimento ilícito, lembrando que o Sebastián Piñera já era um dos homens mais ricos do país quando se tornou presidente a primeira vez do Chile. A gente está falando de um processo que pode levá-lo realmente à suspensão de seus direitos políticos por 5 anos, pode levá-lo à sua substituição nos últimos dias do mandato, mas agora tem que passar no Senado, né? O Senado do Chile aparentemente ainda não reúne maioria para que o processo seja aprovado. E uma coisa que me chamou muito a atenção, sem dúvida alguma, é que o processo no Chile é muito mais lento, né? O processo de impeachment no Chile do que no Brasil. Daniel, assim, interessante falar sobre, você está falando agora sobre a popularidade. O Sebastián Piñera ele passou ao longo desse segundo mandato dele por uma montanha russa, né? Ele foi eleito, então se ele foi eleito, naturalmente ele era um cara bem quisto, bem avaliado e tal. Ele teve uma queda brutal na sua popularidade, aí eu sempre lembro que a popularidade dele bateu 6%, né? Lembrando, a gente teve 3% de aprovação quando a gente falava sobre o governo Temer, né, e era realmente muito baixo. Sebastián Piñera chegou a 6%, ou seja, de fato um nível de desaprovação inacreditável. E aí, aqueles mega protestos, ele acabou tendo que convocar, portanto, a Constituinte, e aí ele conseguiu uma tábua de salvação, que foi, com a pandemia, ele, na visão da população, ele lidou muito bem com a pandemia, né? Então, a popularidade dele se recuperou. Só que aparentemente depois o pessoal lembrou e falou assim, não, gente, a gente está insatisfeito, a gente não está gostando não. E a popularidade dele, portanto, despencou de novo. Nesse momento, 79% da população chilena enxerga o trabalho dele como ruim, né? Assim, desaprova o trabalho dele. A ponto de 67% da população, Daniel, considerarem que o processo de impeachment tem que acontecer mesmo. Tem que ter processo de impeachment, não quero saber. Mas falta pouco tempo. Não importa. Então, 67% da população é favorável à aprovação, à acusação, né, que está levando, portanto, ao processo de impeachment. E aí, Daniel, você falou que nesse momento não tem a quantidade de votos necessária ainda no Senado, né? De fato, o Senado chileno tem 43 cadeiras, você precisa de 2/3 para aprovar, portanto, o processo de impeachment, e então são necessários 29 votos de senadores. Até agora, a oposição ela reúne 24. Então ela tem aí alguns dias, né, tem 5 dias, para convencer mais 5 senadores a votar a favor da aprovação. Mas essa não é a parte mais maravilhosa, tá, Daniel? A parte mais maravilhosa é que para passar pela Câmara dos Deputados eram necessários 78 votos. Maioria simples, 78 votos. A oposição tinha 78 votos. Ou seja, tá justo, tá apertado, é só aquilo ali. Só que um dos deputados, estava em quarentena obrigatória. Por quê? Porque está rolando eleição presidencial. O candidato da esquerda, que é o Boric, ele testou positivo. Quando ele é deputado, né? Exatamente, ele testa positivo. E aí as pessoas que estiveram com ele tiveram que fazer quarentena obrigatória. No dia da votação, um desses candidatos, que era o senhor Giorgio Jackson, ele estava de quarentena que terminava às 23h59. 23h59 do dia. Ou seja, ele era o 78º voto. Era provável que ele não conseguisse chegar, ainda mais porque ele estava em Santiago, e o Congresso chileno está em Valparaíso, cerca de 2 horas. E aí um outro cara também da oposição, que naturalmente era favorável ao impeachment, um deputado chamado Jaime Naranjo, ele preparou um texto, uma defesa, de 1.300 páginas, para poder ficar lendo durante de 12 a 14 horas, para dar tempo de acabar a quarentena obrigatória do senhor Giorgio Jackson, para ele poder, às 23h59, sair de casa em Santiago, rumar para Valparaíso e dar tempo de votar. E Daniel, deu certo. O camarada falou por 14 horas. Ele falou por 14 horas para conseguir aprovar esse negócio. Ainda teve um outro deputado, também da oposição, portanto favorável, que em um determinado momento falou assim, cara, ele não vai conseguir chegar, porque ele estava com sintomas de Covid e estava na cidade dele esperando o resultado do PCR para poder ir para o Congresso. E, assim, o que disseram sem o PCR, ele não vai poder entrar. Ele mudou de carro, Daniel. Ele foi num carro que não era o dele, entrou por uma porta lateral, entrou na marra na sessão e conseguiu votar. Então, assim,
heróico. Né? De fato, foi uma aprovação heróica, mas agora, absolutamente apertada. Precisava de 78 votos, a oposição conseguiu exatamente 78 votos. Aparentemente, no Senado, a situação também vai ser bastante apertada. Mais uma vez, são necessários 29 votos, 24 a oposição já tem, faltam 5. Assim, mas de novo, né, isso tudo para 5 dias. 5 dias depois já tem eleições, né, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre as eleições que vão acontecer daqui a 10 dias, portanto, né, no dia 21 de novembro, para a gente conseguir imaginar qual o cenário futuro do Chile. É interessante destacar que o cenário político do Chile, pós-ditadura, né, da redemocratização para cá, sempre foi dividido em três, né, tripartite. Você tinha a centro-esquerda, representada basicamente pelo Partido Socialista, você tinha a centro-direita, representada pelo próprio Piñera, e os democratas cristãos, né, Tanguy? Sempre foram os três grupos que controlaram a política chilena. Aliás, todos os presidentes do Pinochet para cá foram necessariamente de um desses três grupos. Só que nessa eleição de 2021, apareceu um camarada, né, o José Antônio Kast, do Partido Republicano, que, Tanguy, o pessoal está dizendo aí que ele é ultradireita, que ele se inspira no nacionalismo do Jair Bolsonaro, que ele tem aí umas ideias um pouco diferentes. Ele tem um ídolo na ditadura militar, né? Ele olha para a ditadura militar com saudosismo. Ele olha para a ditadura militar e fala assim, ô tempo bom, aquilo é que era tempo bom. Ele gosta do Pinochet, Daniel. Para o cara gostar do Pinochet, não tem outra maneira de chamar, né? E aparentemente ele seria reflexo, digamos assim, dessas convulsões sociais que o Chile viveu ao longo dos últimos tempos. O Chile teve convulsões sociais muito representativas, teve protestos, mega protestos, teve a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e aparentemente você tinha ali uma camada da sociedade chilena que olhou para isso e falou, ó, sei não, hein, tô achando isso muito esquisito, a coisa tá virando bagunça, tá saindo do controle, e foi justamente dentro dessa onda que o senhor Kast entrou. Falou, ó, acho que na época da ditadura que era bom, na época do Pinochet tinha ordem, na época do Pinochet as coisas funcionavam. E ele tem uma viabilidade eleitoral impressionante, muito provavelmente chegará ao segundo turno, e sabe-se lá, né, Tanguy? Sabe-se lá o que acontece no segundo turno das eleições chilenas. E eu tô com os dados aqui da última pesquisa, né? E fica bastante claro que ao longo da corrida eleitoral, o Gabriel Boric, que é o candidato da esquerda, esteve à frente quase o tempo todo. E foi perdendo popularidade. Então, assim, numa pesquisa anterior, ele chegou a ter 21,3% das intenções de voto, foi o auge, né? Foi o topo que ele conseguiu chegar. E caiu, né? Então, nesse momento, o Boric está com cerca de 17,4% das intenções de voto. O Kast, né? Então, o José Antônio Kast, ele explodiu em termos de intenção de voto. Então, ele chegou a ter, então, assim, quando o Boric estava com 21%, ele tinha 16%. Nesse momento, a situação se inverteu. O Boric caiu para 17% das intenções de voto e o Kast pulou para 22,2%. Ou seja, nesse momento não é que ele está um pouco à frente do Boric, ele está consideravelmente à frente do Boric. Então, isso faz com que seja praticamente garantido que ele vá para o segundo turno com o Boric. Então, é de fato um segundo turno entre a extrema-direita e a esquerda, deixando muito para trás candidatos de uma linha um pouco mais tradicional. Então, a Jasna Provost, por exemplo, que é da centro-esquerda, ela está lá atrás, está com 9,5% dos votos. Eu acho que ela não tem chance de chegar perto, por exemplo, dos dois candidatos da dianteira. E me chama a atenção que o candidato governista, que é o Sebastián Sichel, assim, mostrando a absoluta incapacidade do Piñera de migrar votos, né, ou enfim, não tem popularidade para oferecer para alguém, ele está com menos de 7% das intenções de voto. Então, já temos praticamente garantido que nessas eleições presidenciais do próximo dia 21 de novembro, se não tiver nenhum erro muito grave na pesquisa eleitoral, nós teremos os senhores Gabriel Boric, né, um candidato da esquerda, contra José Antônio Kast, né, da extrema-direita. Tudo leva a crer que os votos todos se juntam contra o Kast. Agora, sabe-se lá, a gente já viu coisa do Arco da Velha, sabe-se lá o que pode acontecer no segundo turno das eleições chilenas.
O que significa na prática que os três grupos que tradicionalmente controlavam a política chilena da redemocratização para cá não chegarão ao segundo turno. Exato. Quer dizer, desde a redemocratização, todos os presidentes do Chile ou foram da centro-direita, ou da centro-esquerda, ou democratas cristãos. E agora a gente está falando de um segundo turno no Chile, onde você terá um candidato da esquerda e não da centro-esquerda, e um candidato da ultradireita, o que mostra aí uma certa radicalização do quadro político do Chile, e que os dois candidatos estão fora do centro alguma coisa, né? O que consequentemente mostra que a radicalização também é uma tendência na política chilena. Você lembrou agora há pouquinho, né? Eu acho que é mais um elemento importante dizer que a gente está exatamente nesse momento no processo de formulação de uma nova Constituição. Eu sei que é surpreendente, né? É meio inacreditável até, que em pleno 2021 a Constituição em vigor é a Constituição do Pinochet, como você disse agora há pouquinho. E aí é interessante a gente olhar também para a eleição de composição dessa Constituinte. Né? E a esquerda foi muito bem. Né? A Constituinte, na prática, ela deu um grande peso para a esquerda, centro-esquerda e para os independentes. A direita ela perdeu peso. Então, é curioso o fenômeno Cast, né? Porque ele é um cara da extrema-direita no momento em que a direita não está com tanto peso assim, não pareceu ter tanto peso assim na eleição que promoveu, né, que escolheu os integrantes dessa Constituinte. Aliás, é importante lembrar que, por exemplo, um candidato comunista ganhou as eleições em Santiago. Assim, o cenário eleitoral mais importante do Chile, Santiago, está nas mãos de um candidato comunista. Então, é de fato uma eleição muito curiosa a se acompanhar no Chile. A gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal, mais uma vez, o primeiro turno acontece no dia 21 de novembro, à luz do fenômeno Pinheira. E é curioso porque o Pinheira desapareceu. O Pinheira ele não participa porque ele se tornou uma pessoa tóxica. Em qualquer um que ele tocar, a popularidade desse candidato acaba caindo. Agora, Tanguy, eu fui olhar os dados econômicos do Chile para tentar contextualizar um pouco a situação econômica e para observar os eventuais impactos econômicos sobre a situação chilena. É claro que o país tem enormes problemas em termos de desigualdade, de concentração de renda, não tão ruins quanto os problemas de desigualdade e concentração de renda no Brasil. Tem problemas no que tange ao acesso a serviços públicos, mas, no geral, os indicadores macroeconômicos chilenos deram uma inveja, mas deu uma inveja em mim, de verdade, deu uma inveja. Eu falei, não é possível que as coisas estejam tão melhores no Chile em termos de indicadores do que no próprio Brasil. Por exemplo, a economia chilena no ano passado, em 2020, no ano da pandemia, recuou 5,8%. O PIB chileno recuou 5,8%. Foi um resultado pior do que o resultado brasileiro. O PIB brasileiro recuou algo em torno de 4,3%. Entretanto, a recuperação chilena está sendo em V, ao contrário da recuperação brasileira. A expectativa para esse ano de 2021 é que a economia chilena cresça entre 10,5% e 11,5%. As previsões de crescimento, de variação do PIB chileno em 2021 estão entre 10,5% e 11,5%. Ou seja, é uma recuperação espetacular, onde você recupera o que foi perdido em 2020 com muita sobra. Né? Isso significa, claro, geração de empregos, isso significa aumento de renda, isso significa um impacto positivo na vida das pessoas. Fora isso, a inflação no Chile está muito alta, Tanguy. A inflação no Chile está na casa de 5%. No Brasil, está na casa de 10%. Né? E o pessoal no Chile está reclamando horrores, porque a meta de inflação é 3%. Como é que a inflação está mais de 5%? É um absurdo isso. Está fora de controle essa inflação aqui no Chile, enquanto no Brasil a inflação é o dobro da inflação chilena. Fora isso, as agências de risco elas mantêm a nota de crédito, a nota soberana do governo do Chile em A. A-. É a nota que a Fitch renovou há 2 semanas atrás para o Chile. O Chile não é apenas grau de investimento. O Chile é grau de investimento A. A-, que não é o topo do A, mas é A. O Brasil, sabe quando o Brasil foi A-?
Nunca. Nunca. Nem nos nossos melhores momentos em que nós fomos triplo B, etc., nós chegamos perto do A. O Chile é A e as agências de risco colocaram nota de estabilidade. Estabilidade, justamente para a nota de crédito do governo chileno, é A e vai continuar sendo A. Isso porque o endividamento do setor público no Chile cresceu muito, Tanguy, muito. Passou de 32% do PIB para 35%. Né? Lembro a vocês que no Brasil o endividamento do governo brasileiro está quase na casa de 90% do PIB. Ou seja, é complexo isso, Tanguy. Complexo, a economia chilena está enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas, os dados macroeconômicos estão bem melhores do que os do Brasil, mas claro, o país tem problemas, tem questões a serem resolvidas com o seu passado, é inadmissível você ainda ter a Constituição do Pinochet em vigor, existem muitas questões a serem melhoradas, mas salta aos olhos, quando a gente compara com o Brasil, que os índices macroeconômicos, os indicadores macroeconômicos do Chile são bem melhores do que os indicadores macroeconômicos brasileiros, seja em termos de crescimento, seja em termos de inflação, seja em termos de endividamento do governo, de déficit do governo, em todos esses indicadores o Chile está à nossa frente. E tem algo a se lembrar mais aí, né, Daniel? A gente está falando sobre um país que está saindo de uma pandemia, né, e vai conseguir crescer e tal, mas o Chile ele já vinha em convulsão. Em 2019 foi um ano complicado para o Chile, foi um ano de baixíssima popularidade e tal. Então, não seria absolutamente absurdo se a gente imaginasse que, por exemplo, haveria uma certa desconfiança com relação ao ambiente no Chile, será que dá para investir e tal? E mesmo com aquilo tudo, aparentemente, olha-se para o Chile e fala assim, beleza, assim, faz parte. É isso. A população está indo para a rua porque há uma insatisfação com relação ao custo de vida, com relação a isso, aquilo, mas foi convocada uma constituinte, as instituições estão funcionando, né, um termo que a gente usa muito aqui no Brasil e nem sempre é verdade, mas as instituições estão funcionando, as coisas estão rodando e tal, e é isso. E não deixa de me saltar aos olhos uma enorme contradição, né, com o fato de que a gente está fazendo uma constituinte agora para tentar superar a Constituição pinochetista e o cara que é o líder nas pesquisas eleitorais é viúvo do Pinochet. O cara fala assim, ô tempo bom. Então, claramente é uma sociedade rachada entre a população que vai para a rua e a população que está em casa falando assim, malditos, comunistas, estão aí querendo mudar, na época dos militares o que era bom. E mesmo assim, em termos econômicos pelo menos, olha-se para o Chile e fala assim, beleza, não tem problema não, tá ok, faz parte, né? Há satisfações aqui, acolá, vai fazer uma reforma aqui, uma reforma acolá, mas mesmo essa polarização da sociedade que as urnas estão mostrando, não é? A gente está falando aqui, as pessoas indo para a rua pedindo uma constituinte e as intenções de voto para agora, no dia 21, elas já mostram que há uma polarização e economicamente há uma sensação de normalidade. Eu estava lendo o relatório da Fitch, que foi publicado há poucas semanas atrás sobre o Chile, e é exatamente o que você acabou de dizer. Legal, tem aí uma convulsão, tem a questão política que está sendo equacionada, está sendo resolvida, mas as instituições estão funcionando e os dados macroeconômicos do Chile são ótimos. Então, recomendamos aos nossos clientes que continuem a investir no Chile. A nota de crédito é A- e continuará sendo A-, porque às vezes a agência de risco pode dizer, olha, viés de baixa, ou então viés de alta. Não, a Fitch colocou viés de estabilidade. É A- e vai continuar sendo A-. Ou seja, o Chile é um bom pagador, o Chile é um ótimo lugar para você colocar o seu dinheiro, mesmo com protestos, mesmo com problemas que eventualmente estejam acontecendo, mesmo com a esquerda eventualmente vencendo a eleição, ou a ultradireita, o Chile vai passar por isso. O Chile vai passar por isso e vai continuar funcionando. E isso me chama muito a atenção, isso mostra uma segurança institucional que eu invejo, que o Brasil não apresenta. Né? Mesmo esse debate em relação à Constituinte está sendo feito, você teve ali uma preocupação em equidade de gênero que acabou favorecendo os homens, porque você teve menos homens eleitos do que mulheres, então quem entrou por cota na Assembleia Nacional Constituinte foram os homens, e não as mulheres, aquela regra do meio a meio, né, que foi estabelecida.
E isso chama muito atenção. Quer dizer, é um país que, com todos esses problemas, demonstra uma solidez institucional e demonstra realmente uma confiança em relação ao futuro que eu não consigo ver no Brasil, ou pelo menos não é a percepção que os estrangeiros têm em relação ao Brasil. Pois é, Daniel. E aí, eu acho que o que seria interessante seria que se a pessoa pudesse assim, eu queria saber mais sobre o Chile. Eu queria ter uma aula sobre o Chile. Vamos imaginar assim, queria fazer um curso sobre, sei lá, América do Sul e que uma das aulas fosse sobre o Chile. Vamos imaginar aqui, Daniel. Tentar imaginar aqui. Um curso que fale sobre Chile, Colômbia seria uma boa, Bolívia e Equador. Já pensou um curso desse? Maravilhoso, hein? Porra, Gostei. ia ser maneiro, hein? Como faz? Equador ou Peru, acho que é Peru. Peru. É um curso desse aí. Imagina o cara fazer um curso desse. Mas e se eu quiser fazer um curso de Mercosul, tem também? Tem também. Acho que poderia ter, né? Poderia ter um curso sobre Mercosul também, falando sobre os desafios do Mercosul, lembrando, o Mercosul acabou de completar 30 anos e tal, e seria interessante se eventualmente uma pessoa quisesse saber mais sobre a nossa região aqui e tal. Você acha que, de repente, quem sabe, né, uma possibilidade da pessoa encontrar isso em algum lugar, Daniel? Ô, Tanguy, lógico que tem. Tem agora no streaming do Petit Jornal. Sim, o Petit Jornal virou um streaming, Tanguy, contra a opinião Tanguy. Tanguy foi voto contra. Foi contra, porque eu achei mamata demais. Nessa votação de 2 pessoas, o meu voto vale 1,5. Aí eu venci. Venci, Tanguy. Venci na votação e o streaming foi colocado de pé. Agora o Petit Jornal, Petit Cursos, na realidade, ele não vende cursos avulso, ele vende o acesso completo à biblioteca de cursos, e por isso o Tanguy está fazendo referência. Existe curso sobre a América do Sul, existe curso sobre o Mercosul, tem 2 cursos sobre o Oriente Médio, tem curso sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Índia, e quem tiver interesse pode ir lá no petitcursos.com.br e adquirir o streaming do Petit Jornal, e aí você pode ter a assinatura por 1 mês ou por um período mais alongado, você pode pegar um pacote anual e você vai ter acesso às aulas ao vivo. Aliás, semana que vem estamos começando um novo curso sobre Turquia, e também vai ter acesso a todos os cursos que já foram gravados e estão disponíveis na nossa biblioteca. Para saber tudo isso, entra lá em petitcurso.com.br. Então, assim, só para sumarizar o que o Daniel falou. Se você quiser fazer o próximo curso sobre Turquia, você vai se matricular, vai assistir as aulas ao vivo e você passa a ter acesso a todos os cursos que o Petit Jornal já deu. Tem curso, tudo que vocês possam imaginar. Acessa lá, tudo pela mesma plataforma, www.petitcursos.com.br. Vou deixar aqui o nosso super agradecimento aos nossos apoiadores. A gente não tem patrocinador. O Petit Jornal somos eu e Daniel. Pauta, edição, gravação, encheção de saco, tudo é a gente. E a gente conta com os nossos patrocinadores, que são os nossos ouvintes. Então, se você gosta do Petit Jornal, se você gostaria que o Petit Jornal, né, mantivesse com episódios extras, mantivesse com aquilo que a gente vem fazendo, com aulas gratuitas e tal, torne-se apoiador do Petit Jornal. Para isso, você acessa lá www.petitjornal.com.br. Lá tem uma abinha chamada Apoie o Petit. E por lá você se torna apoiador do nosso projeto. Não é isso, Daniel? É isso, Tanguy. É isso. Maravilha. Muito obrigado aos nossos apoiadores, que são os nossos patrocinadores. Isso aí. Então, semana que vem, Daniel, temos bate-papo, como sempre. Temos aula, né, a primeira aula do curso sobre Turquia. E a gente fica esperando a próxima treta aí para ver se vai ter bate-papo extra. Tendo treta, bate-papo extra, a gente marca por aqui, né? E então pode chamar a gente também. Marca a gente nas redes sociais. Cadê o bate-papo extra? Isso, pode cobrar. Aconteceu uma treta não sei aonde. Avisa pra gente que a gente aparece por aqui. Isso aí. Daniel, abraço. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.